Vai começar a era Renato Paiva no Botafogo, depois de um longo e tenebroso inverno que a gente viveu desde a saída de Arthur Jorge. Mas o que muda no Botafogo entre Arthur Jorge e Renato Paiva? Eu vou contar para vocês depois da vinheta. Olá, helenos e helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Logo de cara eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso que você ouviu, por apenas R$ 4,99, você se torna membro do canal e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que eu estou gravando aqui agora, que o pessoal que é membro do canal já assistiu, e você que ainda não é membro só está assistindo depois que todo mundo assistiu. Então não perca tempo, se inscreva aí e torne-se membro do canal do Caboclo. Você também que quer apoiar o canal do Caboclo pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Vou inclusive até deixar na barra de rolagem aqui embaixo, caso você queira enviar um pix para o canal do Caboclo, beleza? canaldocaboclo@gmail.com, coloca lá suas mensagens, suas críticas, suas sugestões, o que você quiser, e eu faço questão de ler aqui ao vivo, ou então também quando o programa é gravado, como nesse caso aqui, eu também leio sua mensagem e comento, obviamente, em cima dela, beleza? Você provavelmente já viu várias entrevistas do Renato Paiva, talvez a mais recente e famosa delas tenha sido no Charla Podcast, e obviamente, né, teve a entrevista dele na Botafogo TV, a apresentação oficial dele na Botafogo TV, e dali a gente conseguiu já pescar muitas coisas. Todos os meus amigos das mídias independentes alvinegras já falaram também muito a respeito do Renato Paiva, são horas e horas de conteúdo para quem quiser aí aproveitar para entender como funciona a cabeça do Renato Paiva. Só que a questão é, o que o Renato Paiva pode fazer no Botafogo com o elenco que ele tem atualmente? Como que o Botafogo do Renato Paiva pode ser diferente do Botafogo do Arthur Jorge? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma, de certa forma, um pouco resumida. Vou deixar todas as referências de conteúdos que eu utilizei para poder estudar e fazer esse vídeo aqui na descrição. Então, se você quiser se aprofundar mais nos assuntos, se você quiser se aprofundar mais nos conceitos que eu vou mostrar aqui para vocês durante esse programa, fiquem à vontade para clicar nos links na descrição desse conteúdo, tá bom? A primeira questão é que a gente precisa partir de um conceito. O Renato Paiva falou sobre o conceito que ele mais acredita no futebol. Ele é um adepto do jogo posicional. Pô, jogo posicional, já o próprio nome já diz, né? Você parte da posição. Mas quem não joga no jogo posicional, joga de que maneira? No futebol, existem basicamente duas maneiras de você abordar sistemas de jogo. É através do jogo posicional ou então através do jogo funcional. Essas diferenças, às vezes, não ficam muito claras aos olhos nus, mas para quem estuda futebol, para quem se aprofunda um pouco mais no tatiquês, para quem se aprofunda um pouco mais nas planilhas, né, realmente, de como técnicos gostam de jogar, de estilos diferentes, tem bastante diferença. A mais básica delas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porém é importante ressaltar, Renato Paiva é um adepto do jogo posicional. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns conceitos do jogo posicional. A primeira pessoa que vem na cabeça quando a gente fala de jogo posicional é Pep Guardiola, que talvez seja o maior expoente da escola europeia e da maneira de se enxergar o futebol através de posicionamento de jogadores. E eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o Pep Guardiola, ele trouxe, né, para o futebol o conceito de dividir o campo, principalmente no momento que ele está fazendo os treinamentos dele, dividir o campo em pelo menos 20 zonas diferentes, ou 20 posições, né, diferentes, como vocês podem ver nessa ilustração aqui, tá? Quando essa numeração aqui, elas são somente para demarcar as zonas de campo. Elas são importantes, tá? Mas elas também têm nomenclatura, como são as laterais, que vocês estão vendo aqui, o corredor, tá? O centro, né? E a zona de perigo. São basicamente 4 nomenclaturas
e, obviamente, todas elas duplicadas, com exceção à zona de perigo, e são vistas dessa forma porque são justamente os espaços que os jogadores precisam ocupar no momento que eles estão em campo. Tá? E aí, quando a gente fala de jogadores, a gente basicamente tem aqui uma formação, né? Esqueça por um momento aquela coisa do 3-5, como é que é? Do 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Esqueçam essas formações por enquanto. A gente não está falando de formação, a gente não está falando de estratégia, a gente está falando de conceito de jogo. Então, no momento que a gente fala de conceito de jogo, a gente está falando aqui de ou você joga de uma maneira posicional, ou você joga de uma maneira mais funcional, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, cada jogador no campo ocupa uma zona específica. Vocês não estão vendo jogadores ocupando exatamente a mesma zona. Se tem um jogador que está numa zona lateral, né, como a gente estava dizendo, ó, vou voltar aqui no nome da posição. Se tem jogador na zona lateral, ele pode muito bem estar na zona lateral 9 e o outro na zona lateral 17. Se tem um jogador, por exemplo, no corredor, ele pode muito bem estar no corredor 8 ou no corredor 15. Isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque, segundo os conceitos, né, ou segundo os princípios do jogo posicional, você nunca vai ver jogadores, mais de 2 jogadores ocupando a mesma zona ou pelo menos a mesma faixa de campo. Então, na lateral, lá em cima, vocês podem ver, tanto aqui embaixo também, tanto lateral e ponta marcam suas posições e vocês podem perceber que não existe nenhum terceiro jogador na lateral. Quando você olha, por exemplo, para o corredor, a mesma coisa. 2 jogadores ocupando o corredor, o 3 e o 8. Agora, no meio, você até tem uma variabilidade maior. Como você está vendo, o meio, a gente pode considerar o goleiro, mas o goleiro participa da construção da jogada quando você sai com a bola lá de trás, mas basicamente jogadores de linha você tem o 5 e o 9, tá? E por aí vai, o 4 e o 10, o 6 e o 11. Ah, mas então quer dizer que isso é estanque? Não, a beleza do jogo posicional está justamente aí, em que o jogador que sai da sua posição, suponha que o 7 sai da posição que ele está, ou seja, que ele sai da lateral e venha para o corredor, basicamente o 8 tem que ir para a lateral. O 8 tem que ocupar a posição dele na lateral. Então, dessa forma, você nunca vai ter mais de 3 jogadores ocupando a mesma faixa. O mesmo também vale para as zonas verticais, tá? Vocês podem ver que o 7 e o 11 estão mais ou menos alinhados. O 8 e o 10 também estão alinhados. O 2 e o 6 estão alinhados. O 5 já não está. Está entre as duas linhas. Assim como o 9 também não está alinhado. Ele está fora das linhas. E o 3 e o 4 estão alinhados. Então, você tem uma marcação de posição que ocorre tanto de maneira horizontal quanto de maneira lateral, quanto de maneira vertical. Tá vendo como isso não é uma coisa simples? Essa movimentação dos jogadores, ela precisa ser muito bem ensaiada para poder funcionar e, obviamente, ela requer tempo, mas mais do que tempo, ela requer qualidade dos jogadores para que eles possam entender como funciona o modelo de jogo e entender também como que eles precisam correr, se movimentar dentro de campo, sem abandonar suas posições, sem criar, digamos assim, um caos, tá? Porque o jogo posicional preconiza justamente isso, uma organização em que a bola vai girar e vai chegar até você, e não você, jogador, irá até a bola. Esse é um conceito extremamente importante. E uma outra coisa importante para o jogo posicional é a noção de circular a bola, porque na maneira como os jogadores estão distribuídos em campo e são distribuídos de forma muito simétrica, muito organizada no campo, a geração de triângulos e losangos também são muito importantes como linhas de passe. Vocês podem ver aqui na ilustração que você sempre tem a possibilidade de você ter jogadores organizados em triângulos, né, podendo movimentar a bola, e também organizados em losangos. E é importante lembrar, isso não é estático, os jogadores estão em constante movimentação. O jogador sai da posição 2, né, o outro jogador tem que ocupar a área também que aquele jogador deixou, né? E não precisa necessariamente ocupar o mesmo número. Então, vamos supor que o jogador estava na posição 9, né, e veio para a posição 8. Quem estava na posição 8 pode muito bem ocupar a posição 10, tá? Desde que eles não estejam na mesma zona, desde que eles não estejam também
todos eles na mesma faixa, né, horizontal, e que eles também não estejam na mesma faixa horizontal, que pelo menos não haja mais de 2 jogadores nessa faixa. Eu sei que está um pouco complicado. Você quer ver isso funcionando de uma maneira extremamente clara, didática? Eu não posso colocar aqui nesse vídeo lances do Manchester City, do Guardiola, jogando, ou então do próprio Barcelona, ou então do próprio Bayern de Munique, quando o Guardiola era técnico lá. Mas se vocês pegarem e colocarem jogo posicional, Pep Guardiola, qualquer time que ele tenha treinado, vocês vão ver aulas de jogo posicional. E aí você tem a impressão que o time dele geralmente joga com 14 jogadores. Por quê? Porque os jogadores estão constantemente se movimentando. E também os jogadores sempre procuram a amplitude do campo. É isso que também é uma outra parte, um outro conceito, um outro princípio muito importante do jogo posicional. Você sempre tem muita amplitude no campo, seja com os pontas, seja com os laterais, eles precisam sempre ocupar essas áreas, como o próprio modelo aqui está mostrando para vocês. Por quê? Porque quando você tem jogadores muito abertos, você cria espaços entre as linhas e você cria espaços também entre os jogadores de marcação, que, por exemplo, é o caso do corredor, onde você está vendo o jogador 8 e 10 posicionados aqui, eles conseguem muito melhor, de uma maneira muito mais efetiva, entrar nos espaços da defesa. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque princípios básicos do jogo posicional: amplitude, busca pelo espaço e criação de espaço também ao mesmo tempo, fazer com que a bola circule e não você vá até a bola, mas que a bola chegue até você, obviamente, que eu quero dizer, jogador, e quando isso está muito bem ensaiado e os jogadores já sabem exatamente como a coisa já está funcionando, onde o jogador está, para onde que o outro está se movimentando, o toque de bola acaba ficando cada vez mais fluido, mais rápido, mais automático, e aí a gente tem a sensação realmente de que a equipe adversária está sempre contra a parede, está sempre ali espremida dentro da sua própria zaga, da sua própria área, porque o jogo posicional cria essa situação de empurrar sempre o adversário para o seu próprio campo de defesa, para a sua própria área. E essa é uma outra coisa também muito importante do jogo posicional. Então, basicamente, se a gente for comparar o jogo posicional com o jogo funcional, tá? A gente pode dizer que, em termos de princípios, o jogo posicional ele é muito estável, ele cria simetrias no campo, ele cria desenhos simétricos no campo, porque os jogadores guardam posição, mas lembrando, guardar posição não significa ficar estático. Estável é uma coisa, estática é outra, tá? E o jogo também passa a ser fluido, porque a bola circula de uma maneira muito mais fácil, porque tem sempre mais espaço. E o jogo funcional é o jogo mais instável, um jogo mais assimétrico, um jogo mais fluido. Tá, mas o que é o jogo funcional? É o jogo muito praticado no Brasil, muito praticado na América do Sul como um todo, na Argentina também se pratica o jogo funcional, e o jogo funcional ele é tão antigo, talvez mais antigo do que o jogo posicional. A questão é que o jogo funcional, como o próprio nome já diz, busca dar para cada jogador uma função dentro de campo. A função do jogador é mais importante do que a posição que ele teoricamente joga, porque ele tem mais liberdade para sair daquela posição na qual ele foi incumbido de ocupar. Vou dar um exemplo para vocês muito, muito prático, que vai ficar na cabeça de vocês de uma maneira muito simples. O Almada, no Botafogo, ele jogava como número 10, a função dele era de armar o jogo, assim como o Marlon Freitas também, só que o Almada, ele não necessariamente ocupava uma faixa de campo pequena. Ele ocupava desde a ponta esquerda até o corredor central, que vocês viram aqui no jogo posicional, e ele ocupava também, às vezes, ele precisava descer para ocupar uma posição um pouco mais baixa, né? Então, se a gente olha o mapa de calor do Almada, como muita gente já se acostumou a ver, vocês vão ver muito Almada jogando nas zonas 18, 12, 11, 13, 6, 14. Por quê? Porque o Almada tinha uma função no Botafogo. E para que ele pudesse exercer essa função, ele não poderia ficar preso somente em uma zona, ele precisava circular muito mais. A mesma coisa acontecia também com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, na cabeça de muita gente, assim que ele chegou no Botafogo, ele teria apenas uma função,
que era ser ponta direita. Mas, com mais frequência do que a gente imagina, o Luiz Henrique, em vários momentos, jogava pelo corredor, justamente por esse corredor central que eu mostrei para vocês aqui, que era justamente na zona 15. A gente muitas vezes viu o Luiz Henrique dentro do estádio, por exemplo, era muito mais comum a gente conseguir ter essa visão do Luiz Henrique jogando na zona 15. Às vezes as pessoas reclamavam disso. Pô, mas o cara é ponta, tá jogando fechado. A questão é que o Luiz Henrique é um jogador extremamente inteligente e um jogador também que tinha uma capacidade muito grande de sair da zona 15, driblando para o meio, invadindo outras zonas e até chutando de fora, como foi o caso de alguns gols que ele fez, e como foi o caso, vocês vão se lembrar muito bem, daquele gol de cabeça que ele fez contra o Palmeiras, naquele 2-1 do Botafogo, contra o Palmeiras pela Libertadores, um jogo de ida no estádio Newton Santos, onde ele recebe um lançamento do Marlon Freitas da intermediária, mais ou menos, e ele passa com um facão por dentro da defesa, mas vindo de uma zona mais central e cabeceando a bola na saída do goleiro do Palmeiras. A mesma jogada foi feita, porém, com o Matheus Ponte. O Matheus Ponte contra o Flamengo, o primeiro gol do 4-1 no estádio Newton Santos também. É uma jogada muito parecida, só que ao invés do Luiz Henrique fazer aquele facão, foi o Matheus Ponte que apareceu por trás da zaga, cabeceando também. Isso para a gente entender o jogo funcional. Quer dizer, então, que o Arthur Jorge jogava um jogo funcional? Não necessariamente. Aí é que está uma coisa muito interessante com relação ao Arthur Jorge. O Arthur Jorge tinha elementos do jogo posicional com elementos do jogo funcional, e é por isso que o Arthur Jorge conseguiu transformar o Botafogo numa equipe extremamente organizada, mas ao mesmo tempo muito imprevisível. E talvez esse seja o maior desafio para o Renato Paiva com esse time do Botafogo. O Renato Paiva é um adepto do jogo posicional, só que o Renato Paiva não é um cara engessado. Ele é adepto do jogo posicional, porém ele também dá para os jogadores relativa liberdade para que eles possam criar novas associações no ataque, para que eles possam se movimentar, principalmente ocupando espaços que, teoricamente, no jogo posicional, você não veria, no jogo posicional mais ortodoxo, você não veria. Mas desde que faça sentido e desde que isso te coloque numa situação mais confortável para você poder, de repente, finalizar e concluir a gol, que seja feito, não tem nenhum problema com relação a isso. E agora eu vou colocar para vocês também uma coisa que é extremamente importante, que são 3 princípios muito básicos do jogo posicional. É isso, basicamente, que todo técnico adepto dessa filosofia busca, tá? É criar superioridade numérica, posicional e técnica. Quando a gente fala criar superioridade numérica, é que o jogo posicional, em tese, ele sempre vai gerar superioridade numérica justamente pela movimentação constante, troca de posicionamento dos jogadores. Isso é uma coisa. Superioridade técnica é você conseguir rodar a bola de uma maneira, inclusive com paciência, até que a bola chegue num jogador, criando uma situação, por exemplo, de 1-1, 1 contra 1, onde esse jogador, teoricamente um atacante, consiga partir para cima do lateral, exercendo assim uma superioridade técnica. O que seria essa superioridade técnica? Mais habilidade para driblar do que a capacidade que o lateral, o defensor, tiver para marcar e conseguir neutralizá-lo, né? Isso é extremamente importante também. E por fim, deixa eu colocar aqui novamente os conceitos, a superioridade posicional, obviamente, porque quando você joga contra uma equipe, digamos assim, funcional, quando você está defendendo, no sistema posicional, a distribuição dos jogadores é bem mais racional, você tem a capacidade de, naquele momento, utilizar o fato de você ter jogadores posicionados a seu favor, enquanto que no jogo funcional você tem uma maneira mais intuitiva do jogador se movimentar e às vezes um pouco mais assimétrica, como eu coloquei aqui, e às vezes até mesmo caótica, né? Por exemplo, por que o Arthur Jorge se dava sempre bem contra o Diniz do Fluminense, né? Porque o Diniz, adepto de um jogo muito funcional, e você sempre via, às vezes, muitos jogadores do Fluminense no entorno da bola, e às vezes, inclusive, até pressionando a bola, e o resto do campo, né, do Fluminense, você via aquele latifúndio muito grande. O Arthur Jorge utilizava muito bem o conceito de marcação do jogo posicional
para conseguir recuperar a bola muito rápido e explorar justamente os espaços que o time do Fernando Diniz deixava, justamente por ter um acúmulo caótico de jogadores numa faixa pequena de campo. Então, justamente por causa disso, o Arthur Jorge, né, conseguiu levar muita vantagem. Mais uma prova de que o Arthur Jorge utilizava tanto elementos do jogo posicional quanto elementos do jogo funcional. Mas beleza, o que vai mudar então no Botafogo do Renato Paiva para o Botafogo do Arthur Jorge que a gente se acostumou a ver? Eu vou colocar alguns trechos da entrevista do Renato Paiva e vou comentar com relação a esses trechos aqui, alguns conceitos e algumas coisas importantes que ele falou, e eu peguei os trechos da entrevista na Botafogo TV. Vamos lá. No entanto, tenho que dizer que são duas realidades e contextos completamente diferentes. Quando chega ao Bahia, o ano zero, não há elenco, contratas 25 jogadores novos, que é um elenco completamente novo, o Grupo City a pedir que tu jogues dentro das linhas, das guidelines do que é o Grupo City, o Manchester City, e tu teres que colar isto tudo. Como te digo, na pré-temporada chegaram 12 reforços, os outros foram chegando ao longo da época e já não tinhas tempo para treinar. E, portanto, isto foi-te dando uma estrutura de percepção, de análise, corrige, erro, correção, análise muito grande. No Botafogo, a realidade é diferente. É uma realidade, como eu já disse, de um grupo que está feito. Saíram alguns jogadores, é verdade, mas entraram outros, a reposição é muito boa. De um grupo que está feito e que é ganhador, onde eu não tenho que fazer uma revolução ou não tenho que começar do zero. O que eu tenho que fazer o que eu vou fazer é aproveitar de facto muita coisa boa que está e pôr o nosso cunho pessoal. Tá aí. Eu acho que a principal distinção que ele faz, na minha opinião, que ele foi muito feliz na fala dele, é quando ele coloca o momento que ele chega no Bahia, é o momento de virada do Grupo City, quando o Grupo City começa a implementar o seu sistema, que adquiriu a SAF do Bahia. Ele tinha um elenco extremamente heterogêneo, tinha um elenco que estava, na verdade, em formação, e enquanto o trabalho foi sendo construído, mais jogadores foram chegando. Isso dificultou muito, realmente, dificultaria naturalmente, até inclusive em qualquer equipe que ele fosse trabalhar, inclusive no Botafogo, tá? Se ele fosse fazer o mesmo tipo de trabalho no Botafogo. Aqui ele chega com um elenco bem mais homogêneo, com um elenco que foi, sim, reformulado, mudado, desde o trabalho do Arthur Jorge para esse momento. A gente tem a perda significativa de dois jogadores muito importantes, como é o caso do Luiz Henrique, como é o caso do Almada, porém, você já tem um elenco aqui que já tem, de certa forma, um DNA, né? E um elenco que já tem, teoricamente, um entrosamento, boa parte dele, pelo menos o time titular do Botafogo, 80% do time titular do Botafogo já se conhece muito bem, e são jogadores também muito experientes que são capazes de assimilar novos conceitos, e se precisarem de conceitos, de um toque especial do Renato Paiva, eles vão conseguir assimilar. Com relação a jogo posicional, eu não vejo nenhuma dificuldade deles conseguirem assimilar, porque parte do jogo posicional já era utilizada pelo próprio Arthur Jorge. Agora eu vou colocar para vocês aqui, e inclusive até um trecho um pouquinho mais longo, então vou dando pausas aqui para a gente poder analisar, quando ele fala do tempo para treinar e a importância dele ter chegado nesse momento agora no Botafogo. Então vamos lá. Né, que você está dizendo, um entusiasta do treino, porque depois, quando começar o Campeonato Brasileiro, você vai ver que talvez você não tenha mais tempo para treinar nem tão cedo. Aí vai ter que fazer aqueles ajustes mais de conversa, muita coisa em vídeo. Esse período, talvez você possa, além de desenvolver o teu trabalho com os atletas, você já pode começar a pensar em alternativas também a serem treinadas, já que para frente, né, de março em diante, Brasileiro, Libertadores, Super Mundial e Copa do Brasil, você não vai ter tempo tanto de treinar. Talvez já seja bom esse período para treinar 2, 3 maneiras diferentes de jogar? Eu olho para a pré-temporada, se podemos considerar a pré-temporada, que normalmente eu gosto de 6 semanas, mais ou menos, de pré-temporada, mas eu gosto de olhar como a base geral daquilo que eu quero que os jogadores façam. Depois há a questão do detalhe, da estratégia, que tem muito a ver com o adversário, com quem vai jogar, e isso é mais trabalhável no vídeo, no treino da recuperação, naquele treino antes, se só tiveres 2 dias para treinar, naqueles 2 treinos em que eles quase só caminham no campo, que
que estão a recuperar ao mesmo tempo, mas estão a receber informação sobre como é que ataca o adversário, como é que defende o adversário e como é que nós queremos contrariar isso. Mas a base, obviamente, tem que ser trabalhada neste mês que nós temos. Aqui é um detalhe importante, ele fala, né, que para ele o melhor período de treino, principalmente de pré-temporada, seria um período de 6 semanas. Ele não vai ter isso no Botafogo, tá? O período dele de preparação para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que começa no final do mês, não vai ter nem 4 semanas. Ele vai ter que fazer um trabalho de 3 semanas, né? Talvez 3 semanas e meia, tá? Mas é um trabalho curto. Vamos lá. E obviamente preparar os jogadores para algumas situações diferentes, porque como eu disse na apresentação, as nossas equipas são conhecidas e caracterizadas pela forma diferente como atacam. Podes jogar mais curto, podes jogar mais longo, podes entrar por dentro, por fora. Esta diferente forma de ver o jogo ofensivo torna muito mais difícil a quem defende, porque acabas por ser uma equipa imprevisível. E eu, obviamente, gosto de um jogo apoiado, gosto de um jogo associativo, gosto de um jogo em que a equipa esteja junta e jogue junta, mas se tu puderes chegar à baliza adversária ou ao golo adversário em 2 passes ou num, fantástico, melhor ainda. Isso aqui é a prova do que a gente estava falando, que o jogo posicional, ele não significa um jogo estático. Ele, pelo contrário, ele significa um jogo com muitas variâncias, com muita troca de bola, e você pode, por exemplo, também optar por um jogo de passes curtos e um jogo também de passes longos, tá? Tudo isso dentro do próprio jogo posicional, tá? Isso aqui é uma coisa, é uma distinção muito importante antes que as pessoas fiquem confundindo. Tem muita gente que olha para jogo posicional e pensa que é o tic-tac do Barcelona. Também é, mas também é um jogo de bolas mais longas. Você também pode ter um jogo posicional de bolas mais longas, como, por exemplo, são os times do Mourinho, que é um grande adepto do jogo posicional, mas que não é um adepto do jogo de bola controlada, de toque de bola curto, daquela coisa bem vistosa. Ele é um cara que gosta de um jogo mais direto. Então, o Renato Paiva, nesse caso, ele já não tem a limitação de ou gosta de jogo direto ou gosta de bola curta. Não. A melhor maneira de você chegar ao gol é aquela que o contexto dentro de campo ali se apresenta. Vai haver momentos em que tu não vais conseguir fazer isso. Então a tua pergunta é excelente, porque eu já passei por isso no futebol brasileiro, ia recebendo jogadores com 25 jogadores novos, com um elenco completamente novo, do zero, e sem tempo para treinar. E isto de facto foi muitíssimo difícil. Aqui, como eu já disse, já está a base que nós vamos receber, vamos ter este mês para sedimentar esta base e as nossas ideias, e depois, nos poucos espaços que vamos ter, vai ser o vídeo, e vai ser, como eu disse, aquele treino quase a caminhar, quase muito tático, que se enquadra na recuperação. Segredo para isto é olhar para um elenco, como dizia o John, que tem que ser quase 2 elencos, porque se tu jogas sempre com o mesmo 11, com um calendário destes, não vais conseguir aguentar, porque os jogadores vão perder rendimento e o risco de lesão vai ser muito grande. Excelente ponto aqui quando ele fala do calendário exigir muito do elenco que você tem. Essa é mais uma diferença importante dele para o Arthur Jorge. O Arthur Jorge tinha um elenco muito mais rico, digamos assim, né? Porque ele herdou praticamente o elenco de 2023, com algumas exceções de jogadores que haviam saído de 23 para 24, mas o time principal de 23 estava praticamente todo no Botafogo ainda, em 24, e era o time reserva. O time de 25 do Botafogo não terá o time de 23. A gente vai ter o time de 2024 e os novos contratados são jogadores com perfis muito diferentes dos jogadores de 2023 que permaneceram em 24. A gente tem jogadores muito jovens. A maioria das contratações que o Botafogo fez foi de jogadores muito jovens. Jogadores no ataque, por exemplo, são jogadores da faixa de 19 anos, com exceção do Arthur, são jogadores da faixa de 19 anos. Jogadores até 23, como é o caso do Juan. Então, o que a gente pode esperar, né, pelo menos do Renato Paiva aqui, é algo, inclusive, mais parecido com aquilo que o Luiz Castro fazia do que o Arthur Jorge fazia. Para você poder jogar com jogo posicional,
você precisa exigir demais fisicamente dos jogadores, porque eles precisam se movimentar constantemente. E com um calendário louco, como é o calendário da América do Sul, não somente no Brasil, você vai precisar realmente de pelo menos 2, 3 jogadores para cada posição, e você vai precisar promover um rodízio muito maior do que o Arthur Jorge promoveu em 2024. Por uma questão muito simples, é uma questão física. A não ser que você confie demais no seu 11 e você consiga levar o seu 11 principal ao extremo da exaustão física, até o ponto que você comece a ter contusões sérias no seu time. Não é o caso que a gente deseja. Então, provavelmente a gente vai ver um Botafogo promovendo um rodízio bem maior de jogadores. Isso é bom sinal, isso é boa notícia para o Botafogo, principalmente em posições onde a gente, teoricamente, tem mais jogadores à disposição, como é o caso do meio de campo, principalmente dos volantes. Mas isso também dá um sinal aqui de que ainda há posições no Botafogo, e eu diria que centroavante e ponta direita são duas posições que o Botafogo realmente ainda precisa contratar, ainda precisa de jogadores para poder suprir ali o rodízio, né, digamos assim. Alternar com o Arthur na ponta direita vai ser uma coisa extremamente importante, e alternar com o Igor Jesus. E o Juan? Eu estou falando hoje, né, antes do trabalho do Renato Paiva começar. Tudo que eu vi do Juan até agora me desagradou demais, me desagradou muito. Mas contexto é contexto, a gente precisa ver o Juan no trabalho do Renato Paiva para que a gente possa realmente dizer serve ou não serve. Mas de antemão, já é uma posição que para mim já está com a luz laranja ou vermelha acesa. Eu já começaria a pensar na possibilidade de um novo centroavante ali para alternar com o Igor Jesus, beleza? Eu vou agora mostrar a parte onde ele fala sobre as diferenças do trabalho dele para o Arthur Jorge. Assim, dentro do que o Botafogo apresentou na temporada passada, conquistou tudo que conquistou, e acredito que você, como amante do futebol, deva ter assistido muito daquele Botafogo, e o torcedor, ele se prepara e ele observa e ele quer aquele Botafogo de novo em 2025, com um novo perfil, com um novo técnico, com novos jogadores. Eu queria que você, assim, né, até numa mensagem até para o torcedor, mais até do que uma pergunta, como é que você acha que a torcida pode preparar para receber aquele Botafogo de volta? Pode dizer assim, está adormecido de 2024 para 2025? A gente queria saber mais ou menos como é que você acha que é possível fazer esse Botafogo acordar. Pegou um soninho aí nesses primeiros meses? Eu entendo o torcedor, porque quem come camarão depois já não quer comer miolo de pão, não é? É um bocadinho isto. Então, a qualidade que eles encontraram aqui é a exigência e aquilo que eu disse na coletiva. O torcedor pensa desta forma: se eles puderam fazer isto, porque é que não podem continuar a fazer? Porque é que não vão fazer sempre? Vamos ter dias melhores, dias piores, mas de facto o desafio é a consistência estar aí. E é voltar a trazer esse Botafogo protagonista, que orgulha a torcida, que se calhar não vai ganhar sempre, mas que no momento em que não ganha, a torcida diga: este Botafogo não ganhou, mas eu vou para casa triste pelo resultado, mas confiante que foi um mau dia, e que quando eu volto aqui, ou volto a ver o meu clube, estão ali as bases para ele contrariar esse mau dia. E portanto, esse é o nosso grande desafio. E eu acho que é um bocadinho, falaste um bocadinho de uma palavra que eu acho que é um bocadinho isso, adormecida. Eu acho que neste momento há ali um adormecimento qualquer. Eu tenho o meu diagnóstico feito, disse que não ia dizer em público por respeito aos meus jogadores e ao trabalho que se fez até agora. Tenho esse diagnóstico feito, sei por onde devo ir, sei por onde quero ir para exatamente revitalizar esse Botafogo, que também é importante que a gente diga ao torcedor: é difícil que seja um Botafogo igual. E porquê igual? Porque saem jogadores e entram outros. E quando sai um indivíduo e entra outro, há coisas que mudam. Não vamos mudar a essência do ataque, do protagonismo, do ir ao gol, do gerar situações de situações de gol, de concretizar, de fazer muitos golos, tentar fazer isto, mas vamos ter que perceber que há jogadores que mudaram e que se calhar a forma não vai ser bem aquela, mas vai ser outra, mas sem perder o ADN, sem perder a essência, porque eu sei bem a casa onde estou. Isso é extremamente importante e até, de certa forma,
tranquiliza um pouco para as pessoas que estavam um pouco mais, digamos assim, decepcionadas com a escolha do Renato Paiva, e eu me incluo nesse grupo. Tá? No primeiro momento que o anúncio foi feito, eu fiquei muito decepcionado, porque, né, o processo foi todo, digamos assim, todo confuso. Você levar 2 meses e mais do que 2 meses, inclusive, para você chegar no nome, e o seu nome era o Renato Paiva, que estava disponível aqui desde dezembro. Tá? Mas, enfim, isso passou. O mais importante é a visão que ele tem, que me parece uma visão muito racional, e não tem como ser diferente. O Botafogo de 2025 não vai ser igual ao Botafogo de 2024, nem tem como ser. O material humano não é o mesmo. Mas você precisa utilizar as bases e os fundamentos que já estão no clube, que já estão no elenco, que durante esse período em que a gente ficou sem técnico, foram, digamos assim, colocados de lado, e de maneira, inclusive, até deliberada, quando o Leiria estava à frente do Botafogo. E a gente precisa retomar tudo aquilo que esse time é capaz de fazer, e o Renato Paiva, né, como um adepto do jogo posicional, consegue fazer, e a gente precisa fazer algo diferente daquilo que o Arthur Jorge conseguiu fazer, que foi justamente reunir elementos do jogo posicional, a organização do jogo posicional, com coisas muito importantes do jogo funcional, como dar para alguns jogadores do seu elenco a liberdade para que eles pudessem explorar ao máximo as suas valências técnicas, as suas vantagens técnicas que eles teriam sobre os adversários, como foi o caso do Almada e do Luiz Henrique. Tá? Mas a gente não vai ter jogadores desse nível de qualidade, não pelo menos por enquanto. O Santiago Rodrigues ainda não estreou, a gente ainda tem outros jogadores ainda para estrear. Pode ser que o Botafogo não dê tanta liberdade, pode ser que o Paiva talvez não dê tanta liberdade assim para determinados jogadores, mas que ele talvez consiga, utilizando justamente as vantagens do jogo posicional, dar para esses jogadores vantagens técnicas. Por exemplo, você sempre deixar o Arthur em situação de mano a mano contra os seus adversários, contra os seus marcadores. Quando o Arthur tem esse tipo de situação, ele é um bom driblador, ele com certeza consegue sempre levar vantagem, ou pelo menos na maioria das vezes. Então, a grande dificuldade, o grande desafio, na minha opinião, do Renato Paiva, deixa eu só tirar isso aqui da tela, na minha opinião, o grande desafio do Renato Paiva vai ser conseguir encontrar as soluções fora, inclusive, do próprio jogo posicional, ou não necessariamente fora do jogo posicional, mas você conseguir realçar as valências técnicas de jogadores que foram trazidos, que chegaram no elenco nesse momento, e que a gente ainda não conseguiu ver esses jogadores performando, porque o trabalho que foi feito até agora dentro do Botafogo, na verdade, foi um destrabalho. Foi muito mais uma desconstrução do que qualquer outra coisa que deixasse para o próprio Renato Paiva alguma base. O Renato Paiva, ele vai ter que passar uma borracha em 2 meses do que foi feito no Botafogo. Fisicamente, eu acredito que ele vai pegar um Botafogo ainda muito debilitado. Se você fizer uma comparação com os outros times que estão aí já disputando as finais, semifinais dos campeonatos estaduais, mas pelo menos o Renato Paiva, a base de referência dele, que vai ser obviamente o trabalho do Arthur Jorge, ele tem capacidade, eu acredito que ele tem a capacidade de conseguir retomar pelo menos aquela parte que era mais organizacional, aquilo que era do posicional, e ele vai ter como desafio, obviamente, dar o toque dele, né? O toque de, vamos ter que chamar o toque de Midas, né? O que o Renato Paiva vai transformar em ouro nesse time que é muito diferente do time do Arthur Jorge, porque perdeu 2 jogadores muito importantes, beleza? Eu estou tentando só fazer essa análise aqui, né? Só colocando aqui aquilo que eu penso com relação ao trabalho do Renato Paiva, sem me deixar levar pelos trabalhos anteriores dele, nem no trabalho no Bahia, nem no trabalho do Toluca, que ele mesmo reputa ser o melhor trabalho da vida dele, da carreira dele. Eu estou pensando naquilo que o Botafogo oferece para ele em termos de condições para que ele consiga colocar as ideias de jogo dele em funcionamento, em prática, né? E pelo que a gente está vendo, as ideias dele, baseado naquilo que a gente viu dos nossos jogadores, né, já conseguindo produzir, as ideias dele podem ganhar adesão fácil dentro do elenco do Botafogo, e talvez em um período curto de tempo a gente já consiga ver algum traço, né, pelo menos algum plano de jogo que já nos lembre mais
um Botafogo que nos encantou demais no ano de 2024. Talvez isso seja, e aí é uma questão também da gente levar em consideração os contras, né, da contratação do Renato Paiva, e pelo fato dele ser um adepto do jogo posicional, geralmente é um estilo de jogo que leva um pouco mais de tempo para que os jogadores possam assimilar, principalmente quando eles começam do zero. Não é o caso do Botafogo, que já estão familiarizados, de certa forma, com o jogo posicional. Então pode ser que a gente tenha aí um encurtamento desse tempo e a gente consiga ver, de repente, o Botafogo já jogando um futebol de acordo com aquilo que a gente espera ali, mais ou menos em meados de abril, né? Considero que, por exemplo, o começo do Campeonato Brasileiro a gente ainda enfrente algumas dificuldades, né? Obviamente por causa desse planejamento que, na minha opinião, foi equivocado, beleza? Com relação à questão defensiva, que muita gente tem dúvidas do trabalho do Renato Paiva. Não é somente o trabalho do Renato Paiva, adepto do jogo posicional, que apresenta questões defensivas. A principal defesa de quem opta pelo jogo posicional é a posse da bola. Seja o Renato Paiva, seja o Guardiola, seja o Barroca, tá? Seja quem quer que seja, a questão defensiva sempre vai ser o calcanhar de Aquiles, a não ser que você seja o José Mourinho e opte por jogar com seu time em linhas bem baixas, tá? Mas no caso do jogo posicional, ele normalmente pode dar desafios realmente para questões defensivas. Por quê? Porque quando você tem uma mentalidade agressiva, uma mentalidade ofensiva com o jogo posicional, você sempre vai ter a sua linha de zagueiros, geralmente uma linha de 3, 2 zagueiros, mais um volante, um pouco com características um pouco mais defensivas, como no caso do Botafogo, que a gente jogava com Bastos, Barbosa e Gregory, essa linha sempre jogando na linha de meio de campo e às vezes até à frente da linha de meio de campo, na intermediária, o que deixa muito campo para os adversários conseguirem explorar, caso eles consigam sair das linhas de marcação, das linhas de pressão, caso também a pressão no homem da bola não seja muito bem executada. O Guardiola conseguiu, de alguma forma, mitigar esses efeitos, fazendo treinamentos específicos com seus zagueiros, que ele até tinha zagueiros rápidos que conseguiam correr para trás, né, com certa velocidade e às vezes até conseguiam disputar na velocidade com os atacantes adversários. Mas ele também conseguiu desenvolver uma maneira dos jogadores correrem não somente atrás do adversário, mas correrem na direção correta para que eles conseguissem interceptar a bola ainda pelo alto. Quem quiser ver uma cena, um lance onde isso é executado com perfeição, dê uma olhada no confronto do Manchester City com o Fluminense na final do Intercontinental, onde o Manchester City goleia o Fluminense, mas o primeiro gol, a gente vê aquele bolinho do Fluminense ali do lado esquerdo do campo, o Marcelo tenta fazer uma inversão de bola para o John Kennedy, se não me engano, ou para o John Arias, eu acho que era para o John Arias, ele tenta inverter a bola, ele estava bem prensado ali na linha lateral do lado esquerdo, ele tenta fazer inversão e o Ake, né, que nem é um cara alto, mas que foi treinado a fazer esse tipo de intervenção, conseguiu não somente fazer a intervenção, como caminhar e conseguiu fazer o gol, o primeiro gol para o Manchester City, abrindo então o placar na goleada da equipe de Manchester. Esses são alguns conceitos importantes. Óbvio, o assunto não se encerra aqui. A temporada Paiva ainda não começou, começa na terça-feira, no dia 4/3. Então, como torcedor, tá? Eu estou aqui preocupado, né, com sinceridade preocupado, mas ao mesmo tempo, né, com a esperança de que as coisas possam dar certo. Eu tenho, na hora que eu olho para o Paiva falando, na hora que eu vejo as entrevistas do Paiva, eu acho que o Paiva tem uma semelhança um pouco maior com o Luiz Castro do que com o próprio Arthur Jorge. De qualquer maneira, tá? Na minha opinião, se o Paiva tivesse sido contratado há 2 meses atrás, eu teria visto como uma contratação coerente, porque está dentro ainda da filosofia, dentro da metodologia que o Textor acredita que ele escolheu no momento que ele foi buscar técnicos como Luiz Castro e o Arthur Jorge. Acredito eu que o Renato Paiva esteja dentro da mesma faixa, dentro da mesma filosofia e dentro da mesma metodologia. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal
e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você também gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento, obviamente, depois do carnaval, com mais um conteúdo. E você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.